bem com vocês? Eu sou Tatiane Fuji, sou nutrigeneticista e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito da carreira em nutrigenética. Bom, com certeza vocês já ouviram falar sobre o profissional que atua com nutrigenética e muitos, né, se colocam ali com um posicionamento de nutrigeneticista. Na verdade, não é incorreto. Nós temos na literatura um único artigo publicado em 2013 que fala a respeito dessa possibilidade de atuação em nutrigenética. Então, um profissional que entende nutrição e que entende de genética também, como aplicar essas informações, né? A nutrigenética, embora ela tenha sido colocada aí, né, o termo nutrigeneticista como uma possibilidade de carreira, ele não é oficializado pelos nossos conselhos, tanto regional quanto federal de nutrição, então não existe uma programação, né, algum pré-requisito, especialização para ser feito para se tornar um nutrigeneticista, por exemplo. No meu caso, foi um cargo criado dentro da empresa. Então, dentro de uma empresa, dentro de um laboratório de genética e biologia molecular, os diretores resolveram criar esse cargo de nutrigeneticista exatamente para colocar ali numa posição do profissional que entende de nutrição, mas também que entende de genética, entende como traduzir as informações dos exames de nutrigenética. Se você é esse profissional, se você entende nutrição, se você entende genética e sabe como aplicar tudo isso com o paciente, então, você pode ser um nutrigeneticista porque a gente ainda não tem regras, não tem leis, tá? Isso é muito importante. Agora, Tati, eu posso colocar que eu sou nutrigeneticista e fiz um curso num final de semana, assisti uma palestra? Bom, poder você pode, né? Então, você pode tudo, mas nem tudo é lícito, né? Então, nem tudo aquilo que você pode colocar, você realmente vai entregar como algo diferencial na vida de outra pessoa. Então, algo que é muito importante a gente pensar e termos esse bom senso e essa questão ética também envolvida é que se você tem ali um perfil em que você consegue entregar de qualidade, com uma forma qualitativa, todo esse conteúdo para o seu paciente, para o seu aluno, se você tem profundidade nesse conhecimento, tá tudo certo. Você nem precisa, na verdade, de um termo para para as pessoas saberem que você entende desse assunto, não é verdade? Mas, se você ainda não se sente 100% seguro, se você tem pouco tempo de atuação, se você deseja conhecer com mais profundidade, então o meu conselho é que você possa se aprofundar, que você possa estudar mais, que você possa pegar mais casos, que possa discutir também com outros profissionais que já atuam há bastante tempo nessa área, para que você possa se especializar cada vez mais. Como eu disse, não existe um critério, um pré-requisito para que você possa ter uma atuação. Mas é muito importante que você se sinta seguro enquanto profissional, né? Então, por exemplo, se eu for pensar, se você estudar muito de um determinado assunto, você pode sim se tornar uma pessoa com bastante expertise naquele assunto, mas você só vai concretizar essa expertise à medida em que você tem prática, né? Então, se você sabe ler, se você sabe escrever, mas se você não treinar isso, não treinar essa habilidade de escrita, por exemplo, fica muito difícil de você, por exemplo, uma hora para outra, escrever uma tese de doutorado, escrever uma dissertação de mestrado. Então, é treino, então é leitura, mais treino, leitura e treino de escrita. E isso vai fazer com que você se torne uma pessoa muito boa naquilo que você se propôs a fazer. Então, é muito importante ter o conhecimento que a gente entende que é o conhecimento teórico, mas também é muito importante, muito válido ter o conhecimento prático, porque cada paciente é um paciente, cada indivíduo traz ali questões muito pessoais, e ele, além de trazer questões muito pessoais, eles vêm com muitos anseios, eles vêm com muitas expectativas, e muitas vezes eles vêm frustrados de outros profissionais. Então, você também pode ser um agente de mudança na vida dessa pessoa, na vida desse paciente, na vida desse outro ser humano, independente do título, né? Por exemplo, em relação à minha atuação, eu sou nutricionista, fiz mestrado e doutorado na área, mas ainda não me sentia 100% segura em colocar todo um plano alimentar para o meu paciente, né? Eu precisava dessa prática clínica, não é sobre apenas ler artigo científico. Ler artigo científico, gente, até uma pessoa que nem é da área pode ler, né? Se ela tiver um pouquinho mais de curiosidade, um pouquinho mais de interesse, quantas pessoas eu conheço que muitas vezes migraram de profissão porque se interessaram pela nutrição, por exemplo,
porque teve ali um caso muito próximo, de repente um filho que nasceu com alguma deficiência nutricional, alguma alteração, ou algum parente, ou ela mesma, ela teve ali na adolescência o diagnóstico de, sei lá, diabetes tipo 1, e isso se tornou um objetivo da vida dela. Ela quis ajudar pessoas que também passaram por isso, né? Então, isso é muito interessante, mas mais do que um título, é importante que você tenha discernimento em relação a essas condutas que você vai passar para o paciente, né? Quem sou eu para falar o que você tem que fazer? Mas pensando no ponto de vista de seriedade, porque a gente trabalha com uma ferramenta muito inovadora, que é o teste de nutrigenética, que é a nutrigenética em si, não é verdade? Então, a gente precisa pensar em algo que não se torne banalizado. Não é somente a respeito do investimento que o paciente vai ter, mas também dessa troca que ele vai ter. Eu sempre falo que é muito importante o profissional, toda vez que o paciente voltar em consulta, pegar o exame. Pega o exame, reveja o exame com o paciente, sabe? Pontue aquelas questões, questione se ele tem dúvidas, porque o investimento que ele fez, que é feito uma vez na vida, e que ele pode sim sempre pensar que toda vez que ele vai em consulta e utiliza aquela informação, poxa, é um investimento que valeu a pena. Aquela sensação de que valeu a pena tem que estar presente com ele, né? Isso é muito importante e evitar esse tipo de frustração. O Conselho Regional de Nutricionistas da Região 3, em 2015, eles publicaram uma portaria falando exatamente a respeito dos testes de nutrigenética. E algo que eles colocam é que é muito importante ter ali uma transparência na interpretação para evitar qualquer equívoco na interpretação desse exame, né? Isso é muito importante, o profissional que sabe, que conhece, e não é somente um curso no final de semana, uma palestra que a gente vê, um vídeo que a gente vê, né, no Instagram, no YouTube, por exemplo, que vai te formar esse profissional. Esse profissional, ele é formado à medida em que ele tem leitura, à medida que ele tem discussão. Então, se for possível, entre em grupos de discussão, entre em grupos que você pode ter ali um conhecimento com qualidade, que você possa, sim, se aprimorar nessa carreira que você decidiu, né, nessa nova estratégia ali de intervenção personalizada que você decidiu em atuar com o seu paciente. Isso é muito importante. Então, o nutrigeneticista, ele é o profissional que pode trabalhar tanto com os exames. Então, por exemplo, eu faço interpretação de exames genéticos. Se você me apresentar um exame, hoje, dependendo dos exames com que eu tenho mais facilidade de trabalhar, eu te falo o que significa aquelas informações. Se for um exame que eu não tenho muito contato, eu vou precisar de um tempo para interpretar. E isso tá tudo bem, né, gente? Tá tudo bem, a gente vai ter que se preparar. Então, isso é muito importante também, conhecer todos os exames que estão disponíveis, saber se meu paciente já tem um exame pronto para eu conseguir interpretar e conseguir traduzir essas informações na hora da consulta, né? E além disso, é traduzir isso em plano alimentar, porque mais do que conhecer nutrientes, compostos bioativos, seu paciente quer saber o que ele vai fazer com essa informação no dia a dia. O quanto que essa informação é factível para ele, para que ele possa colocar ali na rotina, o quanto que essa informação vai trazer de benefícios, o quanto que essa informação vai mudar a vida dele. Se a gente parar para pensar, a gente sabe muito que tem que melhorar na nossa vida, e o paciente também sabe. Ele é o próprio case, ele é o próprio estudo de caso. Então, ele conhece, ele sabe que ele já ouviu falar sobre microbiota, sobre sono, sobre atividade física, sobre diminuir o consumo de açúcar e de gordura. Ele sabe o que tem que fazer. E aí ele vai procurar um profissional porque ele quer um direcionamento muito mais assertivo. Ele quer saber exatamente aquilo que vai poder ter mais resultado na vida dele. Então, ele vai com muitos anseios. Então, o nutrigeneticista, ou independente, gente, de qualquer titulação, você que trabalha com nutrigenética, você que estuda, você que se dedica, você que vai atrás de cursos, de palestra, que quer se profissionalizar nessa área, você, independente da sua titulação, que entende também que do outro lado tem um paciente esperando uma resposta sua, poxa, você já faz um trabalho de qualidade, você não precisa de titulação para te falar aquilo que você vai fazer ou não com aquele paciente. A titulação é meramente ali uma palavra, né? É meramente uma palavra. Eu sempre falo assim, que eu tenho, né, tenho essa titulação exatamente porque foi um cargo criado dentro da empresa, mas não imagine isso como algo, sabe, olha, nossa, é algo que ela tem que fazer
1000 anos de formação para ter essa atuação. Não, muito pelo contrário, na verdade. Eu preciso sim ter uma dedicação com frequência, eu preciso sim acompanhar casos, eu preciso entender de interpretação, entender de técnicas de biologia molecular. São vários complementos que vão fechando aí essa titulação, essa nomenclatura, né? Não é nem titulação, é uma nomenclatura, tá? Para que a gente possa, então, ter aí um posicionamento. Se você se posicionar como uma pessoa, como um profissional que tem expertise nesse assunto, se posicione tendo consciência de que realmente você pode entregar esse resultado que você está prometendo. Qual a sua promessa? Você prometeu entregar um resultado para o paciente, então realmente tenha consciência de que você pode fazer essa entrega. Tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma maneira, deixe seu joinha e compartilhe com o maior número de pessoas que você acha que pode sim ser beneficiado com esse conteúdo. Deixe seus comentários também, suas perguntas. Vai ser um prazer ler tudo isso e também poder compartilhar um pouquinho mais sobre a sua experiência e sobre a minha experiência para que todos nós possamos crescer juntos. Um grande abraço, até o próximo vídeo.